Muito bom. Pessoal, não queria monopolizar aqui a conversa, queria abrir para perguntas, tá? Para que vocês possam interagir também. Se tiver alguém que tenha pergunta, né? Eu acho que não. O pessoal de Curitiba geralmente é mais fechado, não gosta muito de interagir. Não, brincadeira. Todo mundo que vem de fora, eu falo, você vai surpreender. Nós somos um povo muito receptivo e geralmente eu estou certo, né? Salvo algumas ocasiões a gente quebra a cara, mas tudo bem, faz parte. Né? Eu queria, então, quem tem questões aqui para o Marco, queria pedir, o microfone sem fio está disponível? Eu não achei ele. Tá, ok. Então, enquanto o microfone não vem, a gente vai disponibilizar ele aqui. Queria ver, alguém tem questões? Por favor, gente, sem briga para fazer pergunta, tá? Sem briga, vai ter para todo mundo, por favor, não briguem, não briguem, não briguem. Um de cada vez, né? Um de cada vez. Então tá, você que levantou a mão, pode vir. A gente compartilha o microfone aqui. É mais uma curiosidade, assim... Como é que é teu nome, jovem? Duan. Duan. Você é da caravana de onde? Jardim Osasco ali. Jardim Osasco, oi! Boa demais. Eu queria saber se existe alguma possibilidade da gente ver algum trabalho com a sua dublagem e a do Wendel Bezerra junto. Sim. O Wendel é meu amigo. O pessoal diz que a gente tem... Eu já ouvi dizer na internet que ele nunca viu foto da gente. Eu tenho uma foto nossa, lá na CXP, ano passado, que eu não vou muito a São Paulo. Por acaso eu vou agora justamente fazer um game aí em São Paulo. E eu acho que há possibilidade, sim. Às vezes o Wendel vem para o Rio de Janeiro, eu já dublei coisas da casa dele lá no Rio, mas nós dois no mesmo filme, eu acho que nunca teve realmente. Mas há essa possibilidade. Por favor. Diga, jovem, seu nome? Rafael, da Caravana de São Paulo. Caravana de São Paulo. Senta em tartaruga, Rafael! Eu acompanho bastante os dubladores, né? Acompanho o seu canal também, o Instagram. Assim como o Guilherme Briggs, você gravou com ele também recentemente, sim. né? O Toy Story. Uhum. E assim, eu acompanho e vejo a galera falando muito, os dubladores falando muito, que para entrar precisa mesmo você ter um registro lá de ator. Isso hoje, né? Esse ano, 2019. Se eu tivesse talento, mas não tivesse o registro, o DRT, né? Não, na verdade, a gente fala registro, porque o DRT é Delegacia Regional do Trabalho. Né? Então, pegaram isso e colocaram o DRT. Como do ator, né? Como do ator. É registro profissional, registro profissional. O DRT é Delegacia Regional do Trabalho. Entendi. Aí chegasse hoje, eu queria fazer um teste, sei lá, mas eu não tenho esse registro. Existe essa possibilidade? Teve uma época que dava para fazer isso, né? Colocava a criança lá... Não, porque até 16 anos você não precisa de registro. Tá. Até 16 anos de idade não precisa. Depois disso precisa do registro. Se você chegasse lá hoje e dissesse, eu quero dublar e tal, tem uma voz legal, tal, eu ia falar assim, você é muito bom, você é sensacional, mas dublar não. Entendi. Porque não é nenhuma coisa nossa, é uma coisa do sindicato, é uma regra do sindicato. E se a gente, por acaso, coloca alguém que não tem registro, a gente está arriscado a tomar uma multa enorme do Ministério do Trabalho. Entendi. Porque como toda profissão regulamentada, né? Sim. Você precisa de ter o registro profissional para você exercer a profissão. Então, o processo, a pessoa vai e faz a faculdade. É um bom momento para um jabá. Eu tenho no meu Instagram, no IGTV, um vídeo chamado 3 passos para você se tornar um dublador. Ótimo. Você pode espalhar isso para umas 1000 pessoas, seus amigos aí, dos seus seguidores. 3 passos para se tornar um dublador. Então eu explico tudo lá. Você tem que fazer o curso profissionalizante de teatro, tirar o registro profissional e depois procurar um curso de dublagem e tal, para se aperfeiçoar na técnica e aí decolar. Então no Instagram, @MarcoDub, 3 passos de como se tornar um dublador. Acesse. Obrigado. Marque 4.000 amiguinhos e siga-me no Instagram. O problema é que tudo que ele fala parece que está vendendo alguma coisa já. Mas agora eu tô. Siga-me no Instagram. Agora eu tô mesmo. Eu falo sempre para todo mundo que eu sou péssimo para falar dos materiais, dos projetos e tal. Tem que fazer umas aulas no teu curso. Não, lá, eu vou fazer assim, eu vou fazer um áudio para você e na hora de vender você... Beleza, eu vou dublar, já comecei aqui no vídeo, agora já está tudo certo, né? Quem mais? Pode vir. Oi, seu nome, querida? Oi, meu nome é Riana e eu gostaria de saber como é que você consegue mudar os tons de voz. Como é que consegue mudar a voz?
A gente vai treinando, né? A gente faz muito em cima do que está no original, né? Em cima da voz do original e tal. E aí a gente vai buscando fazer o que está ali. E aí você vai brincando com a voz. Você faz uma coisa mais aqui arranhada. Você faz uma coisa mais pesada. O problema é quando você faz uma voz dessa, e aí o personagem fala muito. Essa voz... Eu fiz um amiguinho, acho que eu fiz uma voz assim pra ele. Você falar assim, agora é bom, mas quando você começa a falar texto, a voz falha, é terrível. Então tem que tomar cuidado, né, com a voz que vai fazer. Tem que tomar cuidado. Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, ele vai nos ajudar aí. Marco, meu nome é Eduardo. Pergunta que eu tenho para você, existe um preconceito muito grande com relação a filmes dublados aqui no Brasil. Acho que desenho animado é mais tranquilo, as pessoas aceitam melhor. Os filmes que eu vejo que tem um preconceito com relação ao filme dublado, como que vocês, dubladores, lidam com isso? Existe algum movimento que vocês façam para, sei lá, até para tentar quebrar um pouco desse preconceito, de mostrar que o trabalho de um dublador no Brasil, ele também é bom, tem que ser valorizado. Como é que vocês lidam com essa questão do público em geral? Muito obrigado, ótima pergunta. Como é que é seu nome? Eduardo. Eduardo, isso, Eduardo. Duda. Aqui, Eduardo, é o seguinte, eu comecei essa campanha, que o seu xará falou, mencionou, prestigia a boa dublagem. Se você colocar aí na internet, #prestigia a boa dublagem. Por quê? Existe dublagem ruim? Existe. Existe dublagem muito ruim, que acaba com um filme, acaba com uma série, pode detonar uma série que é boa, porque a dublagem é ruim. Como que você percebe que a dublagem é boa? Quando você esquece que o filme é dublado. Você senta, você relaxa, você diz, caramba, parece que o cara está falando em português. Então, esse é um filme bem dublado. Então, eu lancei essa campanha porque, como você falou, há um pré-conceito, né? A palavra já diz, é um conceito anteriormente estabelecido. Então a pessoa diz, a dublagem é horrível. Então, para você não assistir um filme dublado, assistir legendado, a legenda você pede 30% do filme mais ou menos. Então você tem que ficar grudado num filme que é de ação, você tem que ficar lendo a legenda diminui, corta tudo. Aqueles filmes que tem um monte de nomes, o Sr. Rarnes falou com o Sr. Turbers, que aí você fala, quem é? Aí você, no meio você já fica perdido, quem é quem? Então, o filme dublado, ele facilita isso. Quando o filme está bem dublado, aí sim, aí eu lancei essa campanha. E muita gente falou, caramba, é verdade. Começou a ver a diferença entre um filme ruim, uma série ruim, tremendamente mal dublada, que inclusive tem séries que foram tiradas do ar, estão sendo redubladas, né, porque estavam péssimas, denegrindo a profissão. E você vê filmes bem feitos, porque a gente se preocupa com tradução, a gente se preocupa em escalar a voz certa para o personagem, tem testes, tem todo um processo, né? E eu vivo de dublagem há 34 anos, então depois de Deus, tudo que eu tenho foi a dublagem que me deu. Então eu não posso permitir que ninguém fale mal da minha profissão assim, sem conhecer o trabalho que a gente faz. A gente não está ali brincando, a dublagem não é um bico. Não tenho nada para fazer, eu vou dublar. Não, é um trabalho sério, cansativo, e é um trabalho digno, entendeu? Então, eu acho que esse preconceito tem que sair, até porque se a pessoa quer assistir um filme mesmo, sem ser dublado, que assista completamente no original, aí eu concordo. Se a pessoa tem o domínio do alemão, o domínio do inglês, o domínio do francês, é bom que ela assista do original, completamente original, sem legenda. Agora, se não tem esse domínio, é um preconceito. E se a dublagem está ruim, ela deve reclamar. Se você compra um produto numa loja, você vai usar o produto, não está bom, o que você faz? Você vai lá, troca, reclama. É a mesma coisa que a gente tem que fazer. Se você assina um canal, a dublagem está horrível, você fala, opa, isso aqui eu estou pagando por isso, eu quero um produto de qualidade. E foi o que as pessoas fizeram, e algumas emissoras tiveram que redublar séries inteiras, porque a dublagem estava terrível, as pessoas poderiam até ter boa vontade, mas não eram profissionais ainda para estar naquele tipo de trabalho. Então, foram redubladas séries inteiras por conta disso. #prestigie a boa dublagem. Falei? É o momento jabá, prestigie a boa dublagem. Agora é aqui, Elis, caravana do pão de queijo. Oi, caravana do pão de queijo, pessoal de BH.
Marco, eu queria te perguntar, como fã, né, da Marvel e tudo mais, uma curiosidade. Dublando o Tony Stark por tanto tempo, né, 11 anos e tudo mais, gera algum tipo de comoção quando grava cenas como aquela que aconteceu da morte dele? Você deu spoiler. Se ninguém viu o Ultimato até hoje, a gente falou isso hoje. Se alguém não viu o Ultimato até hoje, brincadeira. Mas gera algum tipo de comoção na hora da dublagem ali? Você teve algum envolvimento assim com o seu personagem, né? Porque é o cara que você dubla e tudo mais. Isso rola ou é 100%? Não, tô de boa, gravei, morri e fui embora. Não, há até essa questão, ainda há isso sim. Mas a dublagem é tão técnica às vezes, né? Você tem emoção, e aí é que está o grande barato, porque você precisa estar aqui brincando com o Eduardo e tal, vamos gravar esse loop aí, o cara está chorando, você precisa entrar no negócio para chorar. Aquela cena do Karate Kid, que ele quebra o carro todo e depois chora, ali eu chorei de verdade realmente. A gente veio na cena, e vai da sensibilidade do diretor, de saber que o cara está entrando no personagem e dizer, não, para aí, vamos refazer aqui. De repente o cara deixa o cara fazer a cena toda, conserta uma coisinha aqui, outra ali. Então há essa sensibilidade do diretor que tem que ter. Mas, por exemplo, no Tony Stark, teve aquela emoção, eu já sabia antes de entrar no estúdio que ele ia morrer. E quando veio a cena, a gente estava fazendo a cena e tal, e quando você está se emocionando, às vezes você tem que voltar para alguma coisa, ou então fez um barulho, a barriga faz um barulho de fome, tem que voltar de novo, vocês balançam a roupa um pouquinho, então você vai perdendo um pouco daquela emoção natural, mas você tem que buscar aquilo de algum lugar para fazer. O Woody foi a mesma coisa. A cena, aí você vem, os caras são cruéis, né? Porque dá só um pouquinho mais de retorno, ou tem um volume aqui no meu, quando você vem, aí a música, aí acaba com tudo, né? A música vence. Então, quando você começa a se emocionar, às vezes tem para, opa, vamos repetir essa frase aqui que sujou, não sei o quê. Mas a emoção sempre existe. Eu dublei um filme chamado Marcas do Destino, que era de um garoto que tinha uma doença séria, era baseado em fatos reais. E esse filme a gente chorou mesmo no estúdio. Eu e a Carmen Sheila, que ela é da nossa igreja também, ela dubla a Felícia. A Carminha ela é da minha igreja. Ela dublou comigo, ela era minha mãe, ela fazia a Cher. Então ela tinha perdido o marido uma semana antes, e na hora da gente fazer aquela cena ali foi bem emocionante. A gente chorou bastante mesmo, de verdade, né? Era baseado numa história real e era uma cena bem emocionante. Mas você traz, e aí é que está o grande barato, Eduardo, da dublagem. Você buscar emoção quando você não está ali vivendo aqui, você está brincando aqui de repente, e antigamente era melhor ainda, porque você estava na Herbert Richards, você estava num estúdio fazendo uma comédia, você ia para outro estúdio ali fazendo uma novela mexicana, aí é outro coisa fazendo um filme de aventura e tal. Então isso é um excelente trabalho para o ator, né? Está respondido? Professor Elis. Pessoal, antes do pessoal passar para a próxima pergunta, a gente, quando lançou os 40 dias com os Vingadores, a gente fez uma sessão de Vingadores Ultimato na semana que lançou. Sim, o pastor Edinho falou que vocês fecharam uma sala de cinema, né? A que gente legal. fez uma enquete daí para ver, vocês querem a sessão dublada ou legendada? Foi 90% dublado, né? Então, só para ver que a galera gosta. Assista a dublagem, da boa sempre. Dublagem, né? Da boa dublagem, Prestigia a boa dublagem. Eu vou lançar uma hashtag, reclame da má dublagem. Mas eu acho que essa hashtag já fez isso, né? Porque nos comentários das postagens tem muita gente falando, a série tal não tá legal, e eu vejo que o pessoal interage, né? E algumas vezes eu tentei apagar a série, mas o meu celular estava com pouco brilho, e eu risquei, e no final, quando eu abria, o brilho vinha, eu sei qual é a série e tal, mas enfim. Ô Marco, tem um Reclame Aqui de dublagem? Pode ter, o Reclame Aqui. Porque assim, a gente vê que tem alguns comentários e tal. Não, o Reclame Aqui é uma boa sugestão. Tem o site o Reclame Aqui, né? Pode botar lá no Reclame Aqui, eu acho que deve. Isso é relevante. Eu acho que é relevante. As distribuidoras estão muito atentas, muito atentas a isso. É legal, porque daí a gente fala, existe isso, mas dá a ferramenta também, né? Exatamente, porque você realmente, você imagina, o cara gasta milhões com o produto dele e tal, uma série tremenda, e quando vai dubla
em qualquer lugar e tal, e aí você perde a vontade. Já teve séries em streaming que eu falei, pelo amor de Deus, e eu gosto de ver dublado, porque às vezes você vai na cozinha fazer alguma coisa, tal, você está ouvindo, você não perde, entendeu? Eu gosto de ver dublado, até porque você chega em casa e quer relaxar. Não quero ficar lendo. Aí não dá para enxergar, eu sou míope, é um desespero. Aí o que acontece? Eu quero ver dublado, e quando está muito, muito ruim, aí teve séries que eu já deixei de ver, vontade de bater na televisão. Super-Homem. Oi, Marco, tudo bem? Tudo Aqui bom. é o Danilo, falo da Cidade Industrial. A minha pergunta é se você tem alguma dificuldade ou diferença em dublar um anime e um filme, e se você já pensou em dublar também em jogos, sabe, que também está bombando quantidade de console, essas coisas, se você pensa também, ou se fez alguma dublagem de jogos. Eu dublo muitos jogos, começando pelo final aí da sua pergunta, Danilo, eu dublo muitos jogos já, estou dublando 2, essa semana eu fiz um, outra semana eu vou fazer outro, não posso dizer o que é, mas já fiz um jogo que saiu aí, a gente está dentro de uma igreja, meu Deus do céu, eu fiz o Diablo, eu era o mestre templário lá, com uma voz assim, e aí, respondendo a você, também, eu fiz a voz assim no teste, pensei que ele falasse pouco, o miserável tinha milhares de arquivos, rapaz, foi complicado manter essa voz todo o tempo. E não era uma linha, duas, eram milhares. Vou pegar vocês e vou arrebentar vocês. Falei, pelo amor de Deus, Gustavo, que era o diretor. Aí eu tive que dividir aquilo ali. Por que fui inventar essa voz também? E a tua pergunta é dos jogos e... dificuldade. Olha, cada filme tem a sua especificidade. Às vezes, você dublar um desenho animado... é mais difícil do que você dublar um filme, porque o desenho às vezes vem mal sincronizado de lá, né? Então o bonequinho está batendo a boca aqui e aí você tem que ficar prestando atenção, redobrar a atenção. Dublar japonês é muito difícil, eu já dublei holandês, já dublei alemão, é muito difícil, então depende, o legal da dublagem é isso, por isso que é um baita exercício para o ator, cada filme é um desafio diferente. Então é muito legal, é um crescimento para o ator, né? Obrigado, Danilo. Pessoal só daqui da minha direita, só o pessoal da direita que está falando. Agora tem uma aqui, ó. Só para quebrar a regra aqui. Eu. Tem uma de esquerda, uma da esquerda, quer dizer, da minha esquerda. Tá. O registro... eu sou a Nanda, eu sou da casa aqui. O registro. O registro profissional está no processo. Temos um Pega aí, Sherlock a sonoplasta. Pega uma bateria. Temos um Sherlock Holmes aqui, ora. Fala, querida. Tá. O registro profissional está no processo de tirar. O curso... Você tá? Isso. Ih, que legal. Quando sai? Você está fazendo final do profissionalizante? semestre que vem. Profissionalizante você está fazendo? Isso, Legal. tô no quarto semestre. Tô juntando dinheiro para fazer um curso de dublagem para ter uma noção. Dicas avançadas para minha pessoa, porque essa é a minha meta. Dicas avançadas? Isso. Tem o workshop do Marco Ribeiro agora no Rio de Janeiro. Mas as turmas estão fechadas no Rio de Janeiro, mas tem um workshop em São Paulo, daqui para São Paulo é rapidinho, dia 18 e 19 de novembro. Pega um ônibus, né? São Paulo é rapidinho. Hashtag fica a dica aí. Entra lá o Marco Dubi está lá, o nosso workshop em São Paulo. O que eu posso dizer para você? Uma das principais... Eu tenho ali no meu Instagram também, eu dou algumas dicas de dublagem, não sei se você já viu, né? Tem algumas coisas ali que eu solto, mas eu acho que a dica principal que eu posso dar para você é saber chegar, é que eu falo para todo mundo, saber chegar, porque é uma situação muito tênue entre você ficar tímida e não mostrar seu trabalho e entre você entrar muito, entendeu? Então eu acho que essa é treinar bastante leitura, treinar interpretação, porque não adianta a gente fazer muitas vozes, brincar com as vozes e não ter uma boa interpretação, entendeu? Gravar algumas coisas que você faz, se ouvir bastante. Eu acho que seria alguma dica assim, procurar, por exemplo, estar assistindo um filme, fechar o olho para você pegar as interpretações, né? Porque o principal da dublagem é você colocar aquela emoção ali sem o corpo, porque o ator de teatro tem essa coisa e tal.
você colocar aquela emoção sem o corpo. Eu fui dirigir alguns atores de teatro que foram dublar, e na hora a pessoa queria, não sei o que, não, você tem que ficar parado. Não, mas como que eu vou fazer isso? Ah, aí é que está o negócio. Exatamente, você tem que trazer para a voz, né, a emoção. E aí, como eu disse para o Eduardo agora, eu estava falando para vocês, você está aqui brincando, de repente você tem que chorar, lá numa cena, de repente o cara tá calmo e às vezes ele está explosivo. Saber essas nuances, saber brincar, ter uma boa leitura, uma boa dicção, eu acho que é por aí, né? Faça o workshop do Marco Ribeiro, você vai saber tudo isso e muito mais. Mais uma pergunta ali? Temos uma, duas, três. 1, 2, 3. Oi, eu sou Natanael. Que medo, Natanael. Também da casa, irmão dela. Eu queria saber se tem alguma coisa que não foi dublada ainda, algum jogo que você gostaria muito de dublar, ou alguma coisa que já foi dublada, mas você gostaria muito de ter dublado. O pessoal pergunta isso, eu acho que eu queria fazer, mas está tudo em boas mãos já. Acho que um personagem que eu queria fazer seria o Batman, que eu sempre gostei do Batman, né? Quem dubla é meu primo, o Duda Ribeiro, que é pastor também, é ele que faz o Batman, que faz as branquelas também, um daqueles das branquelas lá, é o Duda que faz. Seria o Batman e o Super-Homem. Eu também queria dublar o Super-Homem algum dia, mas está aí tudo em boas mãos. O Duda e o Briggs fazendo, então tá entregue, fechou. E o que você falou mais o quê? Se tem algum jogo que vem, que não foi feito ainda, cara, talvez lá no Nintendo 64, o Road Rush, eu queria dublar o Road Rush. Você lembra do Road Rush? Era fantástico, né? Derrubava todo mundo. Meu filho ficava danado comigo, acho que eu queria dublar esse jogo. Embora não tivesse muita coisa de voz, mas eu queria dublar ele. Mais outra pergunta? Olá, eu sou o Lucas, sou aqui de Curitiba. Ô, Lucas. Gostaria de perguntar para você se tem um cuidado excessivo com a sua voz. Lucas, eu sou o mais irresponsável que você possa imaginar com a minha voz. Eu tomo bebida gelada, às vezes, quando vai fazer um trabalho, coisa assim, eu tomo um pouco mais de cuidado. Por exemplo, fazendo o Homem de Ferro, um copo d'água atrás do outro, fazendo o Woody também. Na igreja eu sou o chato do retorno, tem que ter retorno para cantar, porque senão você manda além do que você está. Mas eu não tenho essas coisas, senão eu fico um dia sem falar, não sei o quê, então não tenho essas frescuras não, entendeu? Faço, e às vezes, com a mudança de tempo para lá e para cá, você é prejudicado, mas é tomar água direto, comer uma maçãzinha de vez em quando. Não, fora isso, não tenho muita coisa, né? Tem gente que faz o vocalize. Tinha um amigo nosso que queria dublar, rapaz, ele ia fazer o Homem 3. O Homem 3 falava, tá aqui o telegrama, senhor. Mas ele entrava no coisa, ia lá pro banheiro, aí começava a falar, para que isso, rapaz? Aí quando ele ia fazer, está aqui o telegrama, senhor. Era engraçado. Você estava agindo pela fé. Estava agindo pela fé. Né? Mas o certo é fazer. Eu que estou errado. O certo é fazer. Vamos lá, tem mais alguém ali atrás? Oi, meu nome é Daiane. Eu gostaria de saber como que caiu assim na tua vida essa oportunidade de dublar o Tony Stark. Ah, sim. Na verdade, eu dublo o Robert Downey Jr. há muito tempo, 25 anos. Acho que o primeiro filme que eu fiz dele foi o Chaplin, né? Que acho que ele concorreu ao Oscar, né? Acho que ele chegou a concorrer ao Oscar com esse filme. Ou foi indicado para o Oscar, eu acho. E eu fazia ele desde o Chaplin, fiz outros filmes com ele, mas quando chegou o Homem de Ferro, apesar de eu dublar ele há tanto tempo, o cliente pediu o teste. Pediu o teste de voz para ver se iam manter a voz ou não. E eu fiz o teste para ele, foi até aquela cena do Jericho, que ele apresenta, né? Esse aqui, que ele abre o braço assim, aquele monólogo dele. Aquela foi a cena do teste. Aí eu mandaram a lista de filmes que eu tinha feito dele, aí o pessoal falou, deixa esse cara mesmo. Aí eu fiz. E foi assim. O Sherlock Holmes também. E parece ter um projeto novo dele aí para o ano que vem, Journey, né? Bem legal e tomara que eu faça. Tomara que eu esteja aí para fazer. Tem aqui também, fala, Tony. Oi, tudo bom? Tudo bom, você está bonito, hein? Obrigado. Você, meu clone.
Meu nome é André. Oi, e minha André. pergunta é, entre tantos personagens... Eu vou que te você já responder fez- assim agora também. Obrigado. Entre tantos personagens, assim, qual para você foi o mais difícil de fazer? Qual realmente foi um desafio? Olha, eu acho que o personagem sempre... O Robert Downey Jr. é muito difícil de fazer, porque ele corta as falas no meio, ele corre, de repente, ele para. Ele é exatamente... Ele fala rápido, depois ele para e fala bem devagar. Ele é difícil de fazer. Agora, um dos mais difíceis que eu dublo é o Jim Carrey. O Jim Carrey é completamente louco. Eu fiz um mentiroso 3 vezes, e é verdade, não é mentira não. Eu fiz 3 vezes o mentiroso, dublei 3 vezes, em 3 oportunidades diferentes, e sempre doido. E às vezes eu dizia, meu Deus, vem aquela cena do tribunal, que ele grita, que ele não sei o que, não. E aí ele diz, né, e a verdade vos libertará. Que ele está todo arrebentado. Ele é muito difícil de dublar. Dos desafios que eu peguei, eu acho que o Jim Carrey é um dos mais difíceis. Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull. Vocês estão Red Bull? Você quer Red Bull? No Sim Senhor, né? Quando ele vem da balada Red Bull, não sei o que, ele é bem difícil de fazer. Mas, tanto quanto o Jim Carrey, é o pastor Chad Daniel, do Youth Bites. Chad Daniel, que é meu amigo, virou meu amigo, depois eu dublo ele, é um pastor americano. Então tem coisa. Chad Daniel, vocês podem procurar aí. Muito bom. Tem um trabalho bem legal mesmo com jovens, está sempre aqui no Brasil agora. E ele fala numa velocidade, rapaz. Aí quando eu conheci ele, eu falei, pastor, fala mais devagar para facilitar meu trabalho e tal. Ele, me desculpe, brincando comigo assim. Mas eu acho que esses dois, o Jim Carrey e o pastor Chad Daniel, bem difíceis de fazer. Está respondida a sua pergunta. Obrigado, garoto. Depois me dá essa camisa. Quando eu estiver velha, você não quiser mais, a gente conversa. Tem mais alguém? Alguma pergunta mais? Tem aqui, ó. Tem aqui uma pergunta aqui no meio. Corre lá, corre. Cadê? Levanta a mão, gente. Levanta a mão ali, ó. É a esposa do pastor, está querendo fazer uma pergunta, não é? Não? ela fez assim, ó. Tem alguém? Então eu faço uma. Você falou do pastor Chad Daniels. Cadê seu companheiro? Ele ficou trabalhando. Alguém tem que trabalhar, Alguém né? tem que trabalhar, puxa vida. Você falou do pastor Chad Daniels e tal. Acho que é mais uma pergunta de curiosidade mesmo. De saber quais são os trabalhos cristãos, 100% cristãos, assim, que você já fez e você gosta de fazer e tudo mais. A gente faz muita coisa pro Portas Abertas lá na Audio News. Esses vídeos, a maioria dos vídeos do Jeep, né? O pessoal faz o Jeep aqui, né? A maioria dos vídeos do Jeep a gente faz lá na Audio News. Eu dublei o pastor Mark Finley, que era dos Adventistas durante muito tempo. Os Vegetais, e eu fiz uma série toda chamada As Parábolas de Jesus, uma coisa assim. Então tem muita coisa cristã que a gente vem fazendo. E agora, o projeto de um anime cristão chamado J5, do pastor Igor Cicarini, né? Uhum. Lá da Lagoinha, que vai ser bem legal, um anime, naquele estilo mesmo, anime, com fundo cristão, né? Muito legal, muito legal. A gente está envolvido nesse projeto aí. Maravilha. Eu acabei de receber o livro novo dele. Que negócio é esse da cultura pop, onde ele faz uma análise muito legal de animes e é bem equilibrado. Recomendo até para vocês procurarem. Chegou sexta-feira. E com excelência, né? Com Muito excelência. bom A gente não está material. devendo nada ao pessoal lá de fora. Muito bom, muito bom. Aqui tem uma pergunta ali no meio. Mais uma pergunta então, tá, pessoal? Ih, tá ali, menos 18. Mais uma pergunta essa ou essa e mais uma pergunta? Essa e mais uma, a última. Né? Oi, eu sou a Anne daqui. E eu queria saber se você já teve, se você já se emocionou com a interpretação, a dublagem de alguém que estava dublando junto com você. Tipo, você ficou emocionado com a interpretação dele. Com certeza, com certeza. Tem alguns amigos nossos que são muito bons. A maioria é muito boa. Uns estão crescendo ainda, mas a maioria é muito boa. Então, com certeza, se você olhar e falar, cara, que trabalho excelente, que trabalho lindo que você fez, comigo dirigindo, e às vezes, por exemplo, quando o Márcio Simões dublou o primeiro Aladim, o desenho animado, pra você ter ideia, não tinha celular ainda, não tinha nada disso. Eu tive vontade de sair do cinema, pegar um orelhão. Você lembra o que é orelhão?
Ninguém sabe o que é orelhão. Tinha negócio de ficha e tudo. Então, existiu isso. Aí você tive vontade de pegar esse telefone e ligar para ele. Márcio, que trabalho lindo, porque ele cantou e tal. Ele deu um show no Aladim. Então, existe muita coisa. Quando você vê um trabalho bem feito, agora mesmo eu estava com minha esposa vendo uma série da Netflix, muito bem dublada, uma série mais forte, mas muito bem dublada, que você fica orgulhoso dos seus colegas e orgulhoso do trabalho, né, que você faz e que eles estão fazendo. Então, sim, já me emocionei sim com trabalhos de outro. Eu acho digno, gente, você elogiar, você chegar para alguém e dizer, pô, legal, né? Se o companheiro do louvor fez um solo, pô, legal teu solo, cara, gostei e tal. A pessoa não deve viver disso, mas você dizer, eu acho legal, né? É isso. Mais uma? A última pergunta do ano. Atenção. Aqui, ó. Temos aqui. Fala, jovem. A paz, pastor, tudo bem? Paz, como é que é teu nome, querido? Marcos. Marcos? Isso. Ah, Marcos com S. Isso, com S. Eu sou Marcos, eu sou singular. Você é igual ao meu pai. Meu pai é Marco. Eu queria que você contasse um pouquinho do projeto de dublagem que você está com o Mangá J5, do pastor Igor Scarini. Eu acompanho o canal dele e eu vi, e o seu também, que vocês fizeram uma parceria sobre o anime. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu quero spoiler. Na verdade, o projeto está engatinhando, né? Tem agora um como é que é? Crowdfunding. É isso aí. Tem a famosa vaquinha. A famosa vaquinha. Arranjaram um nome bonito para vaquinha agora. Mas tá rolando uma vaquinha na internet para ajudar no projeto. Com R$20 você pode participar do projeto e você pode ajudar. Não a mim, ao pastor Igor também. A gente vai fazer um belo trabalho e vai fazer apenas no valor de R$20. Bom, a gente vai fazer esse projeto junto. Ele me chamou para fazer. Eu fiquei muito contente para dirigir a dublagem, a voz original do projeto. Botar gente com valores cristãos para fazer e com qualidade, porque nós temos muitos profissionais na dublagem bons para fazer isso. E eu estou nesse projeto com ele, na verdade está engatinhando, eu não sei ainda do projeto, eu sei que ele tem muita competência, ele tem muita disponibilidade em fazer, um coração muito bom, uma pessoa séria, vale a pena investir nesse projeto e com muita qualidade, é o que eu tenho visto. E eu espero que saia rápido, se a gente fizer a nossa vaquinha, apenas R$20. E você vai estar colaborando para esse projeto. Mas aí, Marco, esse projeto aí, ele não seria uma dublagem, né? É voz original. É voz original. E tem uma grande diferença aí, né? De trabalhar com dublagem. Sim, a dublagem você vai colocar a voz em cima de algo que já foi criado, né? A voz original não, você vai criar a voz para o personagem. E você já fez bastante disso aí também? Fiz alguma coisa de voz original, porque agora que está chegando no Brasil a questão de voz original e também de audiolivro. Tem um mercado tremendo para ser explorado com relação ao audiolivro. E aí os podcasts ganham também, né? Sim. Podcast também é outra coisa. Falo como produtor de podcast, isso aí para a gente é fantástico. Quanto mais crescer voz original e audiolivro... Nos Estados Unidos, podcast arrebenta, né? E audiolivro também. Aqui está começando a crescer, é um novo mercado. Agora mesmo eu estou viajando, segunda-feira para Los Angeles, estou comprando um equipamento de podcast. Olha aí, podcast do Homem de Ferro. É, isso aí. Podcastão de ferro. Ah, gostei disso aí. Já tem, né? O seu não, né? Não. Rapaz, registra. Podcastão de ferro. Pronto, já está registrado. Um podcast de ferro, né? Podcast de ferro, tá bom. Bom, pessoal, vamos dar uma canja de mais uma pergunta, que eu vi alguém levantou a mão ali no final, no fundo. Tem mais alguém? Cecília, né? E aí a gente vai encerrar essa etapa da nossa conversa. Boa tarde, eu sou Cecília, também sou do bonde do Pão de Queijo. E eu queria saber porque o Brasil ele é reconhecido por ter uma das melhores dublagens do mundo, fruto, né, do seu trabalho e de outros tantos grandes dubladores. E eu queria saber se você já assistiu, assim, acompanha, tem alguma noção de como, da dublagem de outros países, como fica, se você teve a curiosidade de ver, por exemplo, como que foi dublado Os Vingadores no Japão ou na Coreia, para ter uma noção de falar assim, nossa, os caras realmente, a gente é melhor ou não?
Eu já vi alguma coisa dessas dublagens. Assim, a gente chegou na França, aí estava passando os Simpsons, que a gente dubla lá na Audio News. E foi engraçado ver o Homer falando francês. Oh, não foi, Cláudia? Foi muito engraçado, porque a voz é bastante diferente. E realmente, modéstia à parte, a gente tem uma das melhores dublagens do mundo, também por conta disso, do cuidado que a gente tem com a tradução, que a tradução é a alma da dublagem, o cuidado que se tem com a tradução, com a adaptação do texto, né? Você saber adaptar o texto, você fazer uma versão brasileira sem ser algo que seja escandaloso, né? Você fazer uma versão brasileira, esse cuidado que a gente tem, o cuidado com o sincronismo, porque às vezes lá fora eles têm um cuidado com o sincronismo, é muito técnico e a interpretação vai embora, né? Então a gente tem esse cuidado com interpretação, sincronismo e texto. Acho que esse trio é muito importante. E você estava falando da importância, né? Você falou outra coisa também, me perdi, desculpe. Era essa questão das vozes, né? Lá de fora. Sim, e eu vi alguma coisa em russo já também, é muito engraçado você ouvir em outra língua, né? Mas até os próprios atores dizem que eles gostam muito da nossa dublagem, que as vozes se encaixam melhor, que fica muito bom. A dublagem pode estragar um filme ou pode melhorar um filme que é ruim. A gente já dublou aqueles filmes de luta marcial, né? Que o cara... aqueles bem ruins mesmo, né? E depois o filme fica assistível depois da dublagem, né? É verdade. O filme fica assistível depois da dublagem, porque a dublagem melhora. A boa dublagem vai melhorar o filme. Acho que é isso que você perguntou, né? Obrigado, Cecília. Obrigado. Show. Eu sei que vocês querem conversar com eles, querem fazer algumas, né, conversar, e eu quero liberar então o Marco para a gente fazer essa etapa. Eu trouxe uns cards. Isso, pode falar disso também. Para a gente rabiscar atrás, eu rabisco atrás. Quanto é que é o ônibus aqui? 4,50. 4,50. Então você pega um card desse com o meu autógrafo, paga 4,50 e você entra no ônibus tranquilo. Passeia por qualquer lugar de Curitiba. Qualquer lugar de Curitiba. É só dar o card, mais 4,50 você vai andar em qualquer lugar. Aí já é outra coisa, né? Os clientes estão barrando cada vez mais, não pode celular, não pode nada, não pode gente nova. Se você não tiver, mesmo sendo dublador, se você não for do trabalho, não pode entrar no estúdio. Então o negócio está cada vez mais complicado. Mas eu tenho esses cards que eu trouxe, que é o do Tony Stark, do Homem de Ferro e do Woody, para a gente assinar. A gente pode tirar foto aí, se vocês quiserem. Vai ser bom demais. Logo, até mais ver, bom voyage, arrivederci, até mais, adeus, boa viagem, vá em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, hasta la vista, baby, escafedas. E saia logo daqui.